Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. O objetivo do papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os enfermos, né, pedindo a cura, né, para eles. Peço vibrações positivas para os idosos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão, né? Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a paz, né, para o planeta Terra, né? Paz para todos os países do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, né? Paz para o presidente Trump, paz para os Estados Unidos, paz entre os Estados Unidos e Venezuela, paz para o presidente Maduro, paz para a Venezuela, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens. O primeiro item é que o espírito André Luiz, ele fala, vamos botar, o espírito André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso nesse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito, né? Outro item é que um casal que se amava, o pai da moça não queria o relacionamento deles. Então eles acharam o relacionamento, cada um foi seguir sua vida. E como cada um retorna para o mundo espiritual, eles retornaram e lá se encontraram. Outro item é que o Mestre Jesus de Nazaré nos envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? Cito 2 exemplos. O primeiro exemplo é do espírito do Paulo de Tarso, que ele na última encarnação veio como Martinho Lutero, e o espírito da Maria Madalena, que na última encarnação veio como Madre Teresa de Calcutá, né? Então, quem tem o livro, estude. Quem não tem o livro e possa comprar, compre para estudar. E quem não tem e não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então, vamos estudar. O papo de domingo de hoje é quem são os pobres de espíritos, né? Então, no livro, nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, bem-aventurados, né, os aflitos. Então, no capítulo que fala, né, sobre pobres de espírito, né, ele é falado no capítulo 7. Então, vamos entender o que é pobre de espírito. Jesus, né, quando ele traz para os incrédulos até ficavam rindo quando Jesus falava sobre o pobre de espírito, ele estava querendo dizer que o pobre de espírito são os humildes, né? Porque Jesus Jesus, né, ele vem trabalhando há 2025 anos atrás em 2 virtudes, depois ele desenvolve as outras, né? Ele começa a trabalhar com a humildade e caridade, né? Essas 2 virtudes foi principal para Jesus trabalhar, e depois ele vai trabalhando as outras virtudes também, né?
Então ele ficou preso nesses dois contextos, humildade e caridade, né? E aí vai desenvolvendo as outras virtudes nas pessoas. Então ele não falava ali de uma questão intelectual, né, que é humilde, e não é nesse contexto, né? Então a pessoa ela pode ter doutorado, mestrado, graduação e não ser humilde. Ela ainda ser uma pessoa muito orgulhosa, egoísta, né? E o orgulho e esse egoísmo dela faz com que ela não se torne humilde, prepotente, né? A prepotência dela, a vaidade dela não se deixa que ela seja humilde. Então ela se acha melhor do que todos porque ela tem esse estudo. Então Jesus ele coloca que a humildade ela não está nesse grau intelectual, né? Que a humildade é quando você expõe, né? Você deixa o seu egoísmo de lado, deixa o seu orgulho de lado, deixa a sua vaidade de lado e você começa a ser humilde, né? E geralmente, quando você deixa o seu orgulho demais, o seu egoísmo demais, sua vaidade demais, você começa a servir essa sua humildade àquele próximo. Então, quando a pessoa está no meio da rua, o morador de rua, lhe pede alguma ajuda, alguma coisa, e você não dá por causa do seu egoísmo, por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade, e quando você começa a trabalhar você começa a trabalhar o seu reino interno, né? Reino de Deus dentro de si, que você começa a entrar no despertar, no seu estado de consciência, você começa a servir aquele próximo. Então o teu egoísmo começa a diminuir, então você começa a ajudar aquele próximo com aquilo que você não fazia antes. Outro detalhe também é o perdão. Aquele que é a pessoa que só vive com ódio, porque o ódio o que ele é? É um amor enfermo, né? E quando você perdoa, você está praticando aquele amor, aquele próximo. Então, no ato de você fazer um perdão, você dá o seu perdão àquele próximo, ou você aceitar o perdão também, mas no ato de que você está perdoando, você está deixando o seu orgulho de lado, deixando a sua vaidade de lado, deixando o seu egoísmo de lado e entrando no despertar. No despertar no seu estado de consciência. E quando você entra nesse despertar no seu estado de consciência, você começa a trabalhar o que? A sua humildade, né? Então, Jesus também coloca que isso é trazido por Mateus e Lucas, né? É colocado em quê? Que aquele que se eleva não será elevado, será rebaixado. Aquele que se rebaixa será elevado, né? Então, o humilde, ele vai sempre se rebaixar. Então, se um doutor, né, muito orgulhoso, egoísmo, ele vai sempre se elevar, ele nunca vai se rebaixar. Agora, se esse doutor trabalhar a humildade nele, ele vai se rebaixar e depois será elevado, né? Então é isso que acontece com as pessoas, né, que deveriam fazer isso. Jesus, ele sempre se rebaixou e ele é elevado. Por isso que ele é o modelo moral da humanidade, né? Porque ele se elevou, ele se rebaixou para ser elevado, né? E uma pessoa que só trabalha a intelectualidade e não trabalha a espiritualidade, ele vai ter uma grande dificuldade de trabalhar a sua humildade, né? Uma pessoa pobre, aí vamos pegar uma pessoa pobre, egoísta, orgulhosa, vaidosa, essa pessoa pobre, ela não vai trabalhar a humildade, né? Por quê? Porque o egoísmo dela fala muito forte, porque a vaidade dela fala muito forte, porque o orgulho dela fala muito forte, então ela não vai trabalhar
essa humildade, né? Eu só peguei o exemplo que quando Jesus ele começa a trazer esse discurso sobre o pobre de espírito, ele traz para os humildes, pegando aqueles que, não pelos intelectuais, né? Ali vai ter intelectuais também que queriam entender isso, mas ele já sabia que esses intelectuais, na sua maioria, vivia muito do seu orgulho, do seu egoísmo, e sempre se elevando ao próximo, nunca se rebaixando. Então Jesus vem explicar isso. E também isso vai acontecer com os pobres, né? Com as pessoas que vivem numa pobreza, vivem numa miséria, não tiveram oportunidade de estudar, né? Mas eles vivem aí, mas eles são cheios de orgulho, vaidade, egoísmo, ali com eles também. Isso acontece também. Não só acontece só naquele intelectual, cheio de diplomas. Não, você vai pegar naquele que não tem diplomas também, né? O egoísmo, a vaidade, né? Então é nesse contexto, né, que ele fala do pobre dos espíritos. Aí você vai pegar também aqueles que, quando no caso de herança, que os parentes passam a perna, um passa a perna no outro, né? Por quê? Só egoísmo, só vaidade, ele não tem humildade, né? Então é nesse contexto que Jesus coloca quem são os pobres de espírito. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar. O culto do lar ele foi praticado pela primeira vez na casa de Simão Pedro Pescador, pelo Mestre Jesus de Nazaré, que durou 60 noites. O culto do lar ele vai atrair espíritos evoluídos para o lar. Esses espíritos evoluídos vão deixar vibrações positivas no lar. Então, para manter essas vibrações, o primeiro passo é praticar o culto do lar. Segundo é praticar causas nobres, positivas. Terceiro, pensamentos vigiados, né? Perdoe, né? Fiz uma confusão aqui. Então, peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão aos irmãos e às irmãs que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.